a graça e a paz estejam convosco. Hoje nós vamos meditar no Evangelho deste domingo. Domingo do tempo comum, na liturgia da igreja, nós lemos a palavra de Deus hoje no Evangelho de São Mateus. Você que já participou da missa hoje pela manhã, vai poder ouvir de novo o Evangelho, refletir de novo conosco. Você que ainda não participou da missa, pode agora conhecer aquilo que vai ser lido na Santa Missa, logo mais à noite, onde você vai participar. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, do domingo. Evangelho segundo São Mateus, está no capítulo 18, dos versículos 15 ao 20. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 15 ao 20. Vamos rezar juntos, meditar juntos com essa palavra de Deus. Diz o Evangelho de São Mateus: se o teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de duas ou três testemunhas. Se te recusa ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será desligado no céu. Digo-vos ainda isto, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, querido telespectador do programa Show da Paz, a palavra de Deus hoje nos traz um método importante para nos relacionarmos com os irmãos que pecam contra nós, que nos ofendem, que têm alguma questão complicada a ser resolvida. Nós, seres humanos, temos os nossos sentimentos feridos muito facilmente. E nós, especialmente, que temos um relacionamento eclesial, um relacionamento na igreja, nos grupos, também estamos sujeitos a esse tipo de ferida, esse tipo de relacionamento que pode machucar. Então, se o irmão peca contra você, se o irmão peca contra mim, eu tenho a obrigação de tentar, de todas as maneiras, ganhar o meu irmão. Trazê-lo de volta à comunhão comigo, trazê-lo de volta à comunhão com a igreja. Nós sabemos que o nosso objetivo enquanto cristãos é sempre estar em comunhão com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Quando essa comunhão é quebrada, no caso do Evangelho de hoje, nós lemos a comunhão é quebrada através do pecado do irmão, a comunhão entre os irmãos, entre os filhos de Deus é quebrada pelo pecado. Quando isso acontece, nós temos a responsabilidade moral, responsabilidade espiritual, de tentar de todas as maneiras trazer o irmão de volta, de tentar a reconciliação, de não deixar o ódio, o rancor, a mágoa separar os irmãos, aqueles que creem no mesmo Deus, aqueles que são filhos do mesmo Pai. E a palavra de Deus hoje, nesse Evangelho, nos mostra um itinerário, uma maneira, uns passos a serem dados para a conquista do irmão que pecou, que errou. E o primeiro passo, segundo a palavra de Deus, que nós lemos aqui, é repreender o irmão a sós. Repreender o irmão a sós, não repreender simplesmente por repreender. Não corrigir simplesmente por corrigir, para mostrar que está certo e o irmão está errado. Não é isso. É para tentar trazer o irmão para a verdade. E fazendo isso a sós, fazendo isso sozinho com ele, se evita o escândalo, se evita que o irmão seja exposto no seu pecado, no seu erro. A palavra de Deus diz nesse Evangelho de hoje que se essa reconciliação não resolver, que se essa chamada de atenção não resolver, se deve chamar uma ou duas pessoas para que a questão seja resolvida entre duas ou três testemunhas. Mas ainda assim existe a possibilidade do irmão rejeitar a correção, do irmão não querer corrigir-se ou não reconhecer o próprio erro, como é próprio do ser humano isso. Nesse caso, diz a palavra de Deus,
deve-se levar a questão à igreja, a comunidade dos fiéis, a comunidade de fé. Ali o grupo que na mesma comunhão, na mesma fé, se reúne e forma uma família só. É necessário que a questão do pecado, da desunião, da intriga, da revolta de alguns, seja resolvida na igreja, entre os membros da comunidade. A palavra de Deus continua dizendo: se nenhum desses passos resolver o problema, se nenhum desses passos der certo, diz a palavra de Deus que de uma forma bem dura, de uma forma que causa até um certo constrangimento, o irmão deve ser tratado como publicano, como pecador público, como pagão, diz a palavra de Deus. Deve ser tratado como pagão e publicano. Aqui a gente tem, às vezes, a ideia de que se deve rejeitar o irmão, que se deve talvez expulsá-lo da comunidade ou do círculo de relacionamento. Na verdade, quando a palavra de Deus nos diz que devemos tratá-lo como pagão ou publicano, nós devemos nos lembrar daquilo que Jesus nos ensinou, que nós devemos amar até os inimigos. Como nós trataríamos o pagão ou o publicano? O publicano no Evangelho era aquele cidadão que cobrava impostos e que roubava e que era ladrão público. Como nós, como cristãos, nos relacionamos com os pecadores? Nós nos relacionamos com amor, com misericórdia. Nós nos relacionamos a partir daquilo que aprendemos de Jesus: amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos perseguem. Nós nos relacionamos assim, e não pela vingança, e não pelo ódio, não pelo rancor, e não pelo ressentimento. Mas a palavra de Deus continua ainda mostrando, ensinando sobre os relacionamentos humanos. Diz a palavra de Deus o final do Evangelho do domingo, o Evangelho de hoje. Diz a palavra de Deus: digo-vos ainda isto, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, conseguirão de meu Pai. O motivo, diz Jesus, porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus nos pede, nos chama, nos convida a essa comunhão, para que tudo o que nós pedirmos, nós consigamos, pela força da comunhão com o irmão. Onde dois ou mais estiverem reunidos, Ele está no meio. Por isso é que Jesus nos aconselha a dar esses passos, a tentar de todas as formas, até esgotarem os recursos para a reconciliação, para trazer o irmão de volta para a comunhão, para ganhar o irmão. Jamais, jamais se deve desprezar o próximo, por pior que ele seja ou pareça ser. A nossa missão como cristãos é sempre buscá-lo de volta. É o que Jesus ensina no Evangelho, também quando falava das 100 ovelhas. As 100 ovelhas, uma delas se perdeu, o pastor deixa as 99 e vai procurar aquela que se perdeu. E quando a encontra, faz uma grande festa. Quando a encontra, celebra com ela a reconciliação, celebra com ela a vida nova. Conta a mensagem do Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 15. Nesse Evangelho de hoje, nos convida a fazer isso. Todos os recursos nós devemos trazê-los para nos reconciliar com o próximo, para fazer comunidade. Onde existe comunhão, onde existe amor, existe a bênção de Deus, é o que diz o Salmo. Aonde os irmãos estão reunidos, aí habita a bênção do Senhor. Aonde os irmãos celebram juntos, aí Deus está. Deus está presente na união, na nossa união, e Jesus nos ensinou no Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 17, Jesus ora ao Pai e diz: Pai, que todos sejam um, que todos sejam um só coração, uma só alma, que todos sejam uma só comunhão, porque onde houver comunhão, haverá presença de Cristo. Onde houver comunhão, haverá presença de Deus. Onde houver comunhão, haverá um mundo melhor. Onde houver comunhão, haverá menos ódio, menos guerra, menos violência. E é por isso que nós cristãos devemos buscar, zelar pela comunhão e por esse amor. Para que o mundo seja melhor, nós temos que ser melhores nos nossos relacionamentos. Eu com o meu irmão, você com o seu irmão, com a sua comunidade, com a sua família, no seu círculo de amizade, onde quer que seja. Sejamos fiéis a Deus na comunhão com os irmãos. Sejamos um com os irmãos, como Deus e como o Pai e o Filho são um, é o que nos ensina o Evangelho.
e que essa palavra de Deus que nós escutamos hoje, que você vai escutar ainda talvez na Santa Missa, possa tocar o seu coração, possa tocar a sua alma e possa fazer também com que a sua comunhão aumente. Sua comunhão na igreja, sua comunhão em casa, sua comunhão com todos. Sua comunhão com o próximo, consigo mesmo e com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.